falar alguma coisa que não devo, alguma coisa que vai te atrapalhar. Claro que não se preocupe. Tô até com dor de barriga. Não faça isso. Não se preocupe não. A gente edita depois também. Se você quiser que a gente retire alguma coisa, a gente retira. Não tem problema. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tô ótima. Graças a Deus. Feliz de poder estar aqui falando com você. Ai, que bom. E eu fico muito agradecida por você ter tirado esse tempo para me ajudar e ajudar as outras pessoas também. Imagina. O que você precisar, pode contar sempre comigo. Ai, sempre obrigada. Aqui. Que bom. Tá frio aqui em São Paulo? Eu tenho visto mesmo que a temperatura é bem baixa ali, né? Aí eu me tranquei aqui na sala, falei, aí meu marido, eu posso falar com a Gabriela? Eu falei, no final, se você quiser, eu te chamo. Mas ele chegou de viagem hoje, ele deve dormir agora, porque viajou a noite toda, deve estar cansado. Sim, verdade. Bom, eu queria primeiro pedir autorização sua para a gente utilizar o vídeo, né? Sim. Para nós divulgarmos mais o curso aí para os próximos lançamentos. Tem toda a minha autorização. Obrigada. Com o maior prazer e carinho, viu? Obrigada. Bom, eu vou começar então fazendo as perguntas aqui. Se você quiser ir falando, você pode ir, tá? Não tem problema. Tem aquele roteirinho, né? Mas você vai colocando. E se tiver alguma outra questão no meio também que você quiser perguntar, fica à vontade. Tá bom, mas você não se prenda, não. Eu esperando eu fazer a pergunta, não. Pode ir desenrolando e falando, tá? Não tem problema. Eu pus até uma aguinha aqui porque eu fico nervosa. A boca vai secando. É assim mesmo. Ontem mesmo... A gente tem um tempo para falar? Não. Eu acabei de falar com a Mari. Terminei agora. Aí a gente conversa. Falei, Mari, eu vou ter que pedir desculpa, mas eu vou ter que desligar porque eu tenho que falar com a Priscila agora. Ela tava lá me contando do sucesso que tá sendo o empreendimento dela. Tá super feliz. Bom. Onde ela mora? No Espírito Santo. Então, um dia você podia fazer uma reunião assim com todo mundo? Pra gente Ótima ideia. Né? Vamos fazer isso. Desse jeito, e todo mundo fale, conta um pouco da sua experiência, né? Porque, por exemplo, eu futuramente gostaria de empreender, mas não sei nem por onde começar, Gabi. Até a Bruna outro dia me chamou e perguntou se eu entendi. Eu falei, essa é uma pergunta que um dia a gente pode fazer para a Gabriela ajudar a gente, mas quem já está empreendendo, acho que pode ajudar a gente também. Né? Com certeza. Vou até anotar para não esquecer dessa... Vai ser uma alegria. Imagina todo mundo se conhecer assim, igual Verdade. Com você, né? Verdade, vai ser ótimo. Essa comunidade é uma delícia. Acho que tá lindo, 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 Gabi. Eu fico feliz. Todo dia tem postagem, comentário, eu fico lá olhando tudo. Isso eu vou falar em off para você, porque eu acho deselegante falar. Eu sei que esse vídeo vai, se Deus quiser, viralizar, mas eu nunca participei de uma comunidade tão bacana. E sabe de quem é a culpa? Sua. Gabi, eu acredito na energia das pessoas, sabe? Eu tive que sair de um grupo esses dias, porque eu citei, já tinham citado 2 professoras que eu conheço e não acho que valesse a pena. Aí eu falei, gente, olha, conheçam a Gabriela Gregolin, sigam ela, blá, 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 blá. A dona do WhatsApp ali do curso, mais ficou tão brava comigo. Juro por Deus, mas, gente... eu saí do grupo, porque eu falei assim, não, eu não aguento desaforo, eu não fiz nada demais. Porque eu só citei o teu nome, porque outras já tinham falado de outras 2 que estão aí no mercado também. Eu falei, por que então, se elas citaram essas outras 2, por que eu não posso falar da Gabriela, que é uma pessoa competente? Aí ela ainda disse, estou com ciúmes. Eu falei, não sei o que eu estou fazendo aqui. Falei, não, para tudo, porque eu gosto desses grupos, não é para receita, não, mas assim, por exemplo, uma colocou lá onde vendia, achei muito legal a ideia de vender bolo numas forminhas pequenas de alumínio, sabe? Eu acho que a gente pode se ajudar um ao outro, né? Um dando ideia, o outro dando ideia. E é isso que eu queria que virasse essa nossa comunidade. A família Gregolin, como diz a Bruna, né? A nossa querida, tão fofa, né? De um coração. Ela é muito querida. Nossa, ontem eu falei com eles. Maravilhosos. Então, eu acho que a gente poderia, assim, usar a comunidade para fazer esse tipo de troca. Então, a Mari que já está vendendo, eu estou colocando na forminha assim. E aí, por exemplo, fizeram o brioche, né? Colocaram açúcar por cima.
eu acho que isso que é legal, essa troca, né? Porque aí eu acho que eu acho que a gente recebe aquilo que a gente dá, né? Também acho. Então, fica legal, assim, eu acho que a comunidade, assim, deveria servir para isso também, né? Não só a comunidade, mas esses grupos de WhatsApp, né? Que os próprios cursos oferecem, né? Para os alunos. E um curso que eu fiz muito antes do teu, e eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Perdendo meu tempo. Não, para, Priscila, chega. Você não precisa disso, não. Tem gente boa do seu lado. Eu falei, mas isso é energia da Gabriela. A culpa é sua. Culpada, que bom, que bom. Culpada. Mas vamos lá. Estou à sua disposição. Tá, então eu vou começar te perguntando o seu nome e de onde você está falando. Tá bom. Já tá gravando? Já. Tá bom. Então, eu sou a Priscila, eu sou de São Paulo e conheci a Gabriela através das redes sociais, porque a gente entra nesse mundo do sem glúten e uma coisa vai chamando a outra, né? Aqui na minha casa não tem ninguém com restrição ao glúten, mas eu já venho há uns anos tirando, assim, já muitos anos que, assim, refrigerante, processados, embutidos, a maioria dessas coisas que a gente sabe que não faz tão bem à saúde, a gente já vinha tirando, né? E aí, o ano passado, retrasado já, né? Eu comecei a estudar. Na verdade, o que me atraiu primeiro foi o nome low carb. Aí eu comecei a estudar, fiz curso, tudo. Quando eu vi que o low carb não era para nós, porque daí é uma restrição muito, muito grande, né? Eu falei, não, acho melhor começar devagarinho, porque a gente já tinha tirado o pãozinho branco de casa e passamos a comprar o de fermentação natural. Foi difícil adaptar, mas a gente adaptou. E depois eu falei, nossa, para esse low carb que põe farinha de frango ralado vira farinha, né? Eu falei, não, acho que muito queijo na massa, não, acho que não vai dar. E aí você começa a procurar, faz uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí descobri Gabriela. Bom, então, só para a gente entrar no curso, então eu queria saber se quando você me conheceu, né, quando eu abri as inscrições do curso, se tinha alguma coisa que te parava de comprar, talvez o valor do curso, alguma coisa relacionada a isso, ou se não, você já decidiu que ia comprar e comprou. Olha, eu vou te falar uma coisa. Antes de te conhecer, eu te conheci um pouco antes das suas lives começarem. Acho que uma semana antes eu vi uma receita sua, alguma coisa assim. Aí não sei, né? Parece que o coração fala, né? Avisa, né? Tem aquela química inicial, né? E aí eu falei, gratuito, vou acompanhar, porque eu já tinha feito muito curso, muito, Gabriela, muitos cursos sem glúten. Mas assim, nada dava certo, sabe? Eu estava desanimada, falava, não, isso não é para mim, meu marido, minha família que são super parceiros, sabe? Comiam assim, mas faziam aquela cara, não, vai melhorar, continua treinando, mas eu fazia um, fazia outro, e eu até autorizo a você divulgar essas fotos se você quiser. Porque era muito, o gosto era ruim, não só a aparência, mas o gosto também era muito ruim, né? E aí, quando eu comecei a assistir às suas lives, eu falei, meu Deus do céu, quanto aprendizado eu tive aqui, mas eu não entendi. Eu falava assim, mas por que de graça? Se eu paguei, e nem pagando, eu aprendi o que eu aprendi com você em 3 semanas. E eu juro, do fundo do meu coração, eu tive depressão depois que acabou essas 3 semanas. Falei, e agora? Cadê a Gabriela? Né? Porque foram 3 semanas intensas, né? Todo dia, todo dia, todo dia. E eu falava, eu não via a hora de chegar e passava o dia. E eu trabalho, tudo, tenho as coisas de casa, mas eu ficava só pensando, à noite tem a Gabriela. O que será que eu vou aprender hoje, né? E eu juro para você que em 2 anos, estudando muito, porque eu estudo um pouquinho todo dia, estudando muito, ninguém, por exemplo, eu falei isso para você numa live, eu nunca soube o que o açúcar fazia numa receita. Isso eu aprendi com você de graça, né? Então, eu acho que essas lives suas são conteúdos riquíssimos, dignos de um curso, e um curso nota 10, né? E aí eu fiquei pensando, bom, se a live é assim, imagina o curso.
E eu não tive dúvida. Tanto que a gente já conversou que eu fiz 1000 manobras para ser uma das 5 primeiras, porque eu falei, eu quero essa mentoria. Porque eu já estava um pouco adiantada nos estudos e tudo, e eu tinha algumas dúvidas, né? E às vezes eu também fico com vergonha de ficar perguntando na live, porque eu falo, só eu fico dominando as lives da Gabriela, né? Falei, não, deixa eu então garantir essa mentoria, porque daí eu elimino muita coisa que eu, né, tenho de dúvida e depois a gente vai seguindo, né? Mas, olha, eu, de verdade, eu não me surpreendi. Eu estava comprando, então eu não pensei em nada. Depois que eu vi as suas lives, eu não tive dúvida. Falei, não, eu quero esse curso e vai ser o derradeiro. Eu não vou comprar mais curso. Ponto. Porque o teu curso é maravilhoso. É tanto conteúdo, né? Não só a teoria, mas é tanta receita que, por exemplo, só de bolo, eu faço o bolo de chocolate, que é maravilhoso. Quando eu falei para o meu pai, é uma pessoa de quase 80 anos. Quando eu falei, pai, o bolo é sem glúten, sem trigo. Ah, acho que eu não vou comer isso, não. Eu falei, pai, prova. Olha, Gabi, depois ele fez aniversário, vai ter aquele bolo, né? Eu falei, vai, pai. E aí eu vou brincando, porque você dá tanta receita que aí você vai brincando, faz uma cobertura de um dia de um jeito, outra do outro, que eu não consigo fazer outro bolo, porque o bolo, todos são maravilhosos, né? Assim, então é muito conteúdo. Então eu não tive dúvida nenhuma. Aliás, eu tive muita certeza, tanto que você até abriu um pouquinho mais cedo para mim poder me ajudar, e eu agradeço mesmo. E, e foi maravilhoso, assim, está sendo, né? Porque o suporte que você dá, o carinho que você tem com a gente, você vê que não, assim, não é uma coisa forçada, não. Você faz do seu coração, né? E eu acho bonito isso, Gabriela, porque eu cansei de ver por aí, assim, as pessoas estão interessadas em vender o curso, porque pensam no dinheiro, claro, ninguém trabalha de graça, a gente trabalha porque precisa, né? Mas é diferente você trabalhar porque precisa, mas também envolver amor, carinho, dedicação, respeito. E tudo isso você tem com a gente, com os seus alunos diretos e com os indiretos, que são aqueles que estão acompanhando na live. Eu vejo suportes que você dá para essas pessoas que te acompanham na live, que têm dúvida, postam foto e você responde. E a gente vê que isso é teu, é genuíno, né? De coração, não é uma coisa forçada. Então, para mim, assim, sempre ficou muito nítido e nenhuma dúvida de que esse curso valeria muito a pena. E está valendo, porque a gente tem uma comunidade maravilhosa, onde todo mundo interage, a gente se ajuda e posta lá o que deu errado, o que não deu, o porquê. E você está todo dia lá respondendo pergunta, comentando, apoiando a gente, né? Às vezes a gente acha que erra e você não, tá lindo, né? Porque uma coisa é verdade. A gente começa a desenvolver as suas receitas e tudo vai dando certo. Aí, como eu postei lá outro dia, né? Eu achei que o pão não ficou. Você falou, Priscila, tá ótimo, tá lindo, tá cheio de alvéolo e elogiando, elogiando. Falei, nossa, acho que tá mesmo, né? Eu que tô muito chata. Porque é assim, a primeira vez que a gente faz a receita também, né? Às vezes você cria uma expectativa ali, daí como você explicou, pão de milho não é assim, né? Ele é uma massa mais seca e tal. Então aí você fala, ai, vou me acalmar, não, tá tudo certo, tá tudo bem, é isso mesmo, tô no caminho, né? Mas eu só tenho a agradecer, muita gratidão por ter conhecido você, teu curso, essa comunidade que é linda, né? Mesmo eu percebo assim, a energia nas lives também são maravilhosas, um pessoal bacana que assiste. E eu estou muito feliz, assim, eu só queria ter mais tempo para poder desenvolver mais, né, as receitas. E acaba que, assim, eu vou testando e vou fazendo receita nova, mas é muita receita. Então, eu acho que eu precisaria, assim, de um tempo maior, que eu separo sempre sexta-feira, é um dia que eu faço sempre alguma coisa, e às vezes no domingo ou no meio da semana, porque a família é de 4 pessoas, né? São 4 adultos. Então, assim, as coisas, né, vão rápido. Mas eu queria poder
ter mais tempo, assim, para desenvolver mais, para dar conta de tanto conteúdo que você nos presenteia. Que bom. Mas aí, assim, o tempo a gente vai organizando, né? Mas como o acesso é maior, então você pode ficar tranquila que você vai conseguir fazer todas as receitas até, né? Porque são 3 anos de acesso o curso, por enquanto. Eu fiquei feliz. Pois é, aí tem tempo, né? Porque quando eu fechei o curso, eram 2 anos. Aí Isso. essa última turma ganhou mais 1 ano. E aí, então, se estendeu para a gente também? Sim. Olha, muito obrigada. Sim, são 3 anos para vocês também. Vai ser muito bom. Porque eu gosto do jeito que como você trata, né? E eu acho que o pessoal que assistiu a live do Brioche, que eu vi, eu não estou podendo acompanhar, porque eu estou fazendo um outro curso à noite, mas eu assisto depois o gravado, porque vale muito a pena. Eu só sinto não poder estar nessa energia na hora que a live está rolando, né? Mas essa live do Brioche é exatamente o que você faz no curso, né? Passo a passo, o que o ovo faz, o que a farinha de arroz faz, cada farinha, cada ingrediente que você cita ali. Isso é muito bacana, porque mesmo se a pessoa não quiser estudar e quiser fazer só receita e pronto, replicar, você já está dando condição ali da pessoa adquirir conhecimento, né, Gabriela? Porque uma coisa que estava acontecendo, né? Todos os outros cursos que eu vinha fazendo, eu estava só replicando receita. E aí todo mundo falava assim, quando vendia o curso, mas você vai ser capaz de desenvolver as suas próprias receitas. E eu falava, então eu não sei o que acontece comigo, eu tenho algum problema, porque... E aí, depois de essa maratona de 3 semanas com você, e aí no curso também, né, toda a introdução, tudo de novo, eu assisti todas as aulas, e eu gosto de anotar, eu vou escrevendo tudo. E eu pensei, poxa, agora sim eu me sinto preparada para parar de replicar receita. E você é prova viva, a comunidade também, que eu venho, né, testando e mudando as receitas. E no começo tinha um pouco de medo, agora eu acho que eu já estou até sem vergonha demais, me achando. Mas tudo isso é mérito seu, porque você passa tudo isso para a gente, né? E eu acho que sem essa base que você nos dá, não seria possível. Porque eu sempre fui aplicada, eu sempre estudei, todos os outros cursos que eu fiz, eu nunca deixei de me dedicar. E eu estava desanimada por isso também, porque eu vinha me dedicando, vinha não só no preparo das receitas, mas na execução, mas estudando também. Mas não saía do lugar. E aí parece que você vem com uma simplicidade assim, de que, sabe, não é difícil, não é impossível, é possível, né? E essa alegria, esse bom humor, esse carinho, essa paciência sua, nossa, aí tudo fica fácil. A gente, se errar, tudo bem, vai. Ela não vai me dar bronca. Ela vai escrever um textão, né? Porque tem gente que comenta assim, uma linha, pronto, né? Ela escreve um textão, comenta, pergunta, que ajuda, né? Então, assim, eu vou mais à vontade. Eu tô tomando coragem agora para fazer os modelados, né? Porque até o sonho eu fiz na forma de... Ficou maravilhoso. Mas eu falei, eu preciso parar de ter medo, porque eu não tentei ainda, né? Eu acho que eu consigo, mas fico nesse acho, com medo e não tentei. Mas ver você fazer e o jeito como você explica, como você nos orienta, parece que é simples, é só uma questão de vencer o medo mesmo. Vai conseguir, sim. Com certeza. E os primeiros podem não ficar redondinhos, mas bonitinho. Com a prática, eu também no início, meus não ficavam redondinhos, né? Espalhava um pouquinho, ficava meio troncho, mas é assim mesmo. Depois com a prática vai fazer rapidinho ali. Mas é importante, né? não ter medo, faz e ver o que acontece. Se tiver medo deles abrirem muito, faz pertinho, tipo brioche, encosta um no outro um pouquinho, né? Deixa eles mais próximos para eles grudarem. É uma boa dica. É uma boa dica, né? É assim mesmo. Vou fazer, sim, pode deixar. O próximo vai ser o brioche, porque tá todo mundo fazendo, né? Tá, não, já recebi muitas fotos, nem postei ainda, mas muita gente fazendo. Tenho que fazer também, né? Entrar na vibe aí do pessoal. Isso aí.
Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre como eram os seus pães e os seus bolos antes do curso. Olha, Gabriela, bolo eu nunca tinha feito antes do curso, assim. Se você acredita que eu comprei 2 cursos de bolos, só de bolos, low carb não, sem glúten. Mas o que eu já tinha comido, comprado fora, era tão ruim que eu pensava assim, acho que não vai prestar. E eu não sei porque, sabe, você vai no impulso e compra. Aí, mas Priscila, por que você comprou um, se você comprou o segundo, você nem fez o primeiro, né? E aqui na minha casa, a gente come muito com os olhos, né? E aí eu comecei a observar esses bolos que eu comprei, eu falei, não vai, acho que não vai dar certo. Melhor eu nem tentar, que eu vou estragar ingrediente. Quando eu conheci os seus bolos, olhando só com os olhos, eu falei, nossa, mas isso está com cara muito boa. Eu vou testar. E aí deu certo. E aí eu falei, puxa vida, né? Agora eu acho que eu vou conseguir. E porque aí eu entendi, com tudo que você nos passa, deu para entender que talvez esses bolos que eu comprei prontos fossem só de farinha de arroz, por exemplo, porque eram bolos horríveis. Você comia o recheio, estava uma delícia, mas a massa do bolo não tinha condição. Então, depois, então, o bolo antes de você não tem, mas pão era uma tristeza. Gabriela, olha, ele crescia bonito, fermentava bonito, depois ele baixava. Tem até uma foto de um que eu acho que eu te mandei, que ele tá todo torto, parece que ele foi esculpido, né? Parece que ele foi ali talhado. Tem um que eu acho que eu nem te mandei, que era recheado com goiabada. Nossa, aquilo lá parece um Frankenstein, sabe? A goiabada saiu tudo para fora. Olha, era uma tristeza. Eles não tinham cor, não coravam. Olha, eu tenho termômetro de forno que eu comprei, eu medi a temperatura, eu segui a receita direitinho, mas eu não sei. Quer dizer, hoje eu sei, olhando, eu vejo as suas receitas, culpa sua, e sei que as suas receitas estão, humildemente falando, tá? Eu sei que as suas receitas são equilibradas. E o que acontecia nesses outros cursos? As receitas não são equilibradas. Você nos ensinou, né, que todos os pães e bolos têm que ter os 3 grupos de farinha. E aí eu olho e falo, bom, aqui só tem 2, aqui só tem um, ou aqui só tem duas farinhas de estrutura, ou duas. Não vai dar, nunca vai dar certo essa receita, né? E aí eu comecei a ficar mais aliviado, porque eu falei, não sou eu que estou errando, né? É a receita que realmente não está adequada, que não vai funcionar nunca. Então, a partir daí, quando eu tive esse entendimento, comparando as suas receitas com essas outras, eu falei, poxa vida, agora eu sei, então, por que não dava certo. E aí eu deixei de lado essas receitas e agora só as suas e a partir das suas também mexendo um pouquinho aqui, ali, trocando uma farinha ou outra com a sua sempre supervisão, né? Mas nunca deu errado em nada, nunca mais, nada, nada, nada. Em casa, o meu marido brinca, Deus no céu e Gabriela na terra. Porque eu sempre gostei de cozinhar. E eu estava triste, porque eu falei, bom, a partir do momento que o trigo não vai entrar mais na minha casa, eu falei, e agora? Que eu vou fazer se eu não acertei a mão, né? Aonde eu estou errando? Mas graças a Deus, a partir de você, eu vi que o erro não era meu. Eu posso errar uma coisa ou outra, às vezes a gente perde a mão, por exemplo, na massa da pizza, né? Como outro dia eu te mandei, até preciso postar lá no grupo, que até isso deu para salvar, né? Com a tua ajuda, a massa de pizza virou uma torta salgada. Eu preciso achar essa foto e colocar lá na comunidade, que a gente não perde nunca, e ficou uma delícia, porque o sabor das suas receitas é muito gostoso, porque antes a gente comia o pão, primeiro você come, assim, você olha e fala, tá feio, mas se o sabor tá gostoso, você fala, não, ok, da próxima vez eu vou ajustar, vou melhorar, né? Mas no caso anterior às suas receitas, o gosto também era ruim. Então tinha muito gosto de amido, ficava aquele gosto na boca, sabe? Ou uma massa pesada que a gente não conseguia digerir, não tinha um cor.
fica duros, muito duros, muito duros, que não dava para comer. E agora, nossa, fica muito fofinho, muito macio e tudo muito saboroso. Muito saboroso. De verdade. Ai, que bom. Fico feliz que você esteja gostando. E o carro-chefe ali na sua casa é o pão australiano, né? É o pão australiano e o pão de forma. Os dois. O pão de forma. Por isso que às vezes eu até vou mudando, sabe, um pouco das farinhas, para mudar um pouco o sabor. Sim. Né? Dentro de tudo aquilo que você nos ensinou, que a gente pode ir praticando, também é bacana você poder fazer essa substituição, né? Isso foi uma outra coisa que me chamou muito a atenção, porque o que eu via por aí era o contrário. As pessoas se irritam quando você fala, posso substituir? Eu falo assim, gente, a Gabriela é o contrário. Ela ensina a substituir, ela quer que a gente substitua, ela gosta que a gente substitua e ela fica feliz que a gente substituiu e que deu certo. Eu falei, gente, é surreal isso, porque eu sempre vi cara feia, né, com a pergunta, posso substituir? Porque eu achava que era proibido, que não deveria substituir. E você nos ensinou o contrário, que a gente sim deve substituir, né? E porque acontece, né? A gente às vezes, aqui em São Paulo, a gente tem uma facilidade muito grande de comprar farinha, né? E muitas vezes acaba que comprar online, o frete acaba não compensando. Às vezes a farinha é até mais barata, mas o frete é tão caro. Ah, mas você está em São Paulo. Mas mesmo assim é caro. Então eu acabo comprando, às vezes se é pouquinho, é uma farinha só, aqui no bairro, 2 quadras da minha casa eu consigo. Se não, eu pego o carro, ando um pouquinho e vou comprar. Mas, às vezes, você está ali já com tudo pronto, né? E fala, puxa vida, você calculou, achou que ia dar aquela farinha e na hora de pesar, puxa, não deu. Mas tudo pode ser substituído, né? Então, a gente aprende com isso, com você, essa mágica também, que antes, para mim, era proibitiva. Então, não tem jeito de ficar ruim, né? Porque sempre tem um jeitinho, né? Você sempre ensina que tem um jeitinho, que tudo é possível, né? E a gente tem, assim, uma facilidade, porque a gente não tem restrição, graças a Deus, a ovo, a leite, a nada aqui em casa. É só uma questão de saúde mesmo. Então, fica mais fácil também, né? Facilita. Sim, mas com a sua ajuda, sua ajuda é imprescindível e é maravilhosa sempre. Já estou me sentindo uma chefe já. Ai, que chique! Adorei. Não conta para ninguém. Vou contar para o mundo todo. Ai, não conta. Mas assim, eu vou te falar que a minha confiança melhorou 100%. Eu não tenho medo de colocar em prática nenhuma receita do curso. Assim, antes eu olhava a receita e eu pensava, mas acho que eu não vou conseguir, não vai dar certo. Agora eu não penso mais assim, eu já vou na confiança, eu falo, não, vamos lá, vai dar certo. E tenho me arriscado assim, fio a cara e vou. Tá certo, tem que ser assim mesmo, senão a gente não faz nada, porque o medo paralisa, né? O medo paralisa, é verdade. E você passa essa confiança pra gente, né? Então isso fica gostoso, fica leve, porque eu sei que se não der certo, eu tenho a sua ajuda, né? É o que você fala, assim, eu vou pegar na sua mão, e você pega na mão, no pé, abraça, põe no colo, tudo isso é Gabriela. Então a gente fica tranquilo. Que bom, fico feliz. E aí, aqui até eu ia te fazer a pergunta agora, e se for íntegro para você, se você achar isso mesmo, eu só gostaria de pedir para você repetir a nossa frase, por favor. Humildemente falando, sim. Hoje eu faço os melhores pães e bolos sem glúten da minha vida. Ai, que bom. Eu espero que mais pessoas possam ter esse alcance, possam te conhecer, porque você é uma pessoa maravilhosa, que se doa, que se entrega. E é do teu coração, é genuíno teu. Então, eu espero que, de coração mesmo, assim, tudo aquilo que eu venho recebendo de você, eu e toda a nossa comunidade, e as pessoas que assistem você também nas lives, eu acredito que
desejo que você possa alcançar, assim, muitos e muitos e muitos e muitos corações por aí, que você tenha, assim, uma legião imensa. Porque eu acho que o que você faz é muito sério, é muito verdadeiro e é de uma qualidade impecável, Gabriela. De verdade, de coração. Ai, é impecável. Obrigada. O seu curso é impecável. É impecável. Tem sorvete lá dentro, tem pizza, tem brigadeiro, tem um monte de cobertura de bolo, tem um monte de bolo, tem bolo simples, bolo recheado, tem pão simples, pão recheado. É assim, coxinha, pastel, empada, não falta nada. Olha, eu penso assim, para uma pessoa que não pode, que tem restrição, com o teu curso, não vai ter vontade de nada. Não falta nada lá. Porque tem uma receita que você pode fazer esfirra, enroladinho, pão recheado, tudo, né? Tem tudo. Então, é um curso muito grande, muito extenso, baseado assim, muito caprichado, muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem explicado. Eu indicaria para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Aí você vai ter que só colocar legenda lá, em inglês, em espanhol, em chinês, mandarim. Eu espero que isso aconteça futuramente, tão breve quanto antes, sabe? Assim, coloca a legenda lá e o mundo inteiro vai conhecer Gabriela Gregolin. Porque, para mim, assim, o teu curso foi um divisor de águas. Eu, já desanimada, pensando em desistir, achando que não era para mim. E, assim, ressurgir das cinzas, sabe? Como a fênix. E aí, forte, confiante e contente, sabe? Ir para a cozinha, fazer um pão teu, para mim, é uma delícia, sabe? É muito gratificante, é uma terapia. É muito gostoso. Muito mesmo. Ai, que bom. Fiquei até emocionada. Obrigada mesmo. Fico muito Imagina. feliz que você esteja gostando. Eu vejo seus pães maravilhosos que você posta Mas na se tiver comunidade. coisa errada, você pode falar, viu? Eu Não, mas eu aceito. falo. Eu aceito. Pode Eu falar. Olha, sei, é faltou para isso. crescimento, né? Igual Pode da falar. Bruna ontem. Acho que foi ontem que ela postou que o pão brioche foi que ela fez ontem à noite. Eu fiquei até 11 da noite falando com ela ontem. Tinha. Não, foi antes de ontem, eu acho. Porque ontem eu fiz a live com eles. E aí eles fizeram o pão e colocaram muita água. E aí ficou muito mole a massa. E eles não sabiam o que fazer. Por isso que ela não fez as bolinhas, né? Isso, aí ela colocou na forma. Só que aí também teve problema porque a massa ficou muito tempo na bancada, até eles enfarinharem as formas. O forno estava muito com a temperatura baixa. Só que aí ele subiu muito rápido. E aí assou muito o pão por fora. E aí eles assaram, enfim, em 30 minutos. Menos de 30 minutos. Nossa! Mas mesmo assim, né, por todos os erros, ainda ficou bonito o pão deles. Ficou, né, ele deu uma baixada, mas cheio ficou de bom. alvéolo, né? Aí eu fui falando, né, olha, vocês erraram nisso, mas no próximo você acerta, né? Ela ficou super feliz. Eles são muito fofos, né? Eu acho importante, né, já que eles não têm muita prática, né, tem que mostrar o caminho, porque senão, né, eles nunca vão acertar. E aí hoje, eu não sei se eles falaram que iam testar hoje de novo o pão. Vamos ver se eles vão fazer. Mas é fazendo, errando que a gente vai aprendendo, né? Isso. A gente só erra porque tenta, né? Por isso que eu acho importante lá na comunidade a gente colocar isso, porque acho que foi o que eu falei, não sei se foi para Roberta ou foi para Meire, que a gente aprende com os erros, né? Com a experiência, né? Não digo nem erros, mas com a experiência do outro, né? E às vezes eu fico até com medo, eu falo, pera lá, calma, vai devagar, porque a gente vai tão na confiança que às vezes uma bobeada que você dá, pronto, perdeu, né, a massa. Como na pizza, né? A gente vê tudo, mas eu acho importante até a gente ter essa prática e ir revendo as suas aulas, né? Por isso que é bom esse acesso tão grande, né, de 3 anos, poxa vida. Então, antes de fazer a receita, a gente assiste lá a aula que você explica tão bem, né, tão detalhadamente, e aí vai para poder, no começo, meio que copiar, né, o ponto da massa, e depois com a prática a gente já vai. O pão de forma mesmo eu faço com os olhos fechados, já nem tenho mais assim tanta
dúvida, né? O problema é a temperatura em São Paulo, né? Que às vezes, dependendo do horário que você vai fazer, é totalmente diferente, né? Então eu procuro fazer assim mais perto da hora do almoço, ele começar a fermentar, porque aí é o horário que está mais quente, né? Depois já começa, depois do almoço, a cair, esfriar de novo. Então, aí assim fica mais fácil, né? E a Bruna, eles estão no Rio, né? Isso. Lá é mais quente também, né? Sim. Mas ontem estava fazendo 19 graus. Ele até mencionou a temperatura baixa ontem. Nossa, estava mais frio que aqui, então. São Paulo estava mais quentinho. Disse que estava mais friozinho. Mas o bom é que eles não desanimam, tem sempre assim muita alegria, muita energia, né? E eles vão fazendo e vão. É um casal maravilhoso. Eles são lindos juntos. Nossa, é muito legal. Um dia você faz uma masterclass aí para nós, a gente vai para Brasília te visitar. Olha que maravilha! Quem sabe futuramente, né? Se Deus quiser. A gente faz um aulão assim, ó, e aí todo mundo, a gente se conhece, né? Sim, vai ser legal. Ótimo. E se você vier para São Paulo também, por favor, vamos nos encontrar, né? Não sei se tem mais gente daqui de São Paulo no grupo. Olha, de cabeça eu não vou recordar, mas com certeza tem. Tem a Mariana, eu não lembro a cidade dela, mas ela mora em São Paulo também, que é uma aluna mais antiga, do ano de 2020. Tem outras alunas, mas eu não vou lembrar de todas. Mas tem bastante em São Paulo. Sim. E aí de Brasília tem? Aqui de Brasília tem. Tem também. Eu conheci, inclusive. Essas esses são dias. Todas, viu? Tô com uma pontinha de inveja. Eu conheci a Márcia esses dias, que a gente foi numa caminhada no dia dos celíacos, em maio. Sim. E aí encontrei com ela lá, que ela faz parte da associação, foi muito legal conhecê-la. Que bacana. E a filha dela é que tem a restrição, e aí ela adquiriu o curso na época por conta da filha. E eu conheci também a Isabela, foi muito legal. Que gostoso. Daí todo mundo acaba entrando, né? Sim. Na roda, né? Que gostoso. Tem que entrar. É muito legal. Pois era isso. Você já disse que vale a pena o investimento, que recomendaria o curso, então não tenho mais perguntas para você. Pode perguntar, que eu fico aqui o dia inteiro te respondendo. E vocês ficaram bem do Covid? Ficamos. Eu ainda me sinto um pouco cansada, o meu esposo também, Cassiano, mas no geral foi tranquilo, a gente já recuperou. Vocês tinham tomado vacina? As 3 doses. Ainda bem que nós tomamos, porque eu acho que seria muito mais forte. Gabriela, eu tive o ano passado, foi muito forte, muito. Peguei das minhas filhas, que foi fraco para elas, mas para mim foi muito forte. Fui parar no hospital. Nossa! Foi. E como eu sou alérgica, não posso nenhum medicamento, eu fiz um tratamento com plasma, fiquei internada, e aí eu tô viva, né? Mas acho que se não fosse isso... Meu Deus! E agora faz quase um mês e eu tomei a 4ª dose. Nossa, como eu passei mal. Passei muito mal. Então eu fico com medinho, sabe? Eu tenho trabalhado com máscara, não deixo de usar. Eu também, sempre de máscara. Mas a gente tá sujeito, né? Não Sim, porque os outros não estão usando, né? Lá onde eu trabalho mesmo, a maioria das pessoas não usa máscara. O que você faz? Eu sou servidora pública. Que bacana. E ainda dá conta? Porque você trabalha 8 horas 8 horas por dia. Parabéns, parabéns. Sofrido, mas eu já tô nesse ritmo desde que a gente começou, desde 2019, início de 2019. E você é nova ainda, você tem show para se aposentar. Vou fazer aniversário esse mês, 34. Que dia? 24? 24. Um mês depois de mim. É? Eu fiz dia 23. De junho. De junho. Parabéns para você atrasado, então. Obrigada. Imagina. Mas você já é leão, né? Você não é câncer. Sim. Você já é leão. Leão. É uma luta, né? Nossa, Gabriela. Como você dá conta? Parabéns. Dormindo pouco, trabalhando no final de semana e à noite, mas vale a pena. Nossa, porque para mim não é trabalho, isso que eu faço em casa. É gostoso, né? A gente percebe. A gente recompensa. sabe. Nossa, só de... Eu falo que eu coleciono histórias. Verdade. É muito legal. Nossa, poder ajudar alguém uma criança que... Teve até um pai esses dias que pediu ajuda, que ele não sabia o que fazer para a criança comer. Que dó. Aí a gente poder ajudar nisso, para mim, não tem preço, não. A gente vê, assim, as pessoas, né?
eu disse até, cometi um erro. Na minha família, a família que eu quero dizer é aqui na minha casa, sim, mas o pai do Rogério, do meu marido, ele é celíaco. Na verdade, ele não é celíaco, eu acho que ele é intolerante, porque eu ainda não... É difícil você ter a diferença? Essa diferença. Né? Tem a sensibilidade ao glúten que não é celíaca, que aí não afeta o intestino, né? O organismo da gente. O meu afeta, que é a doença celíaca. Aí tem esses dois e tem o alérgico ao trigo. Então, eu acho que ele tem essa sensibilidade. Uhum. De qualquer maneira, não está comendo mais nada de trigo. E aí eu faço, né? Os pães, só que eles moram a 450 quilômetros daqui. Ah, longe. Porque nós somos de Marília, no interior de São Paulo, e eles estão lá, né? Uhum. Então eu faço, congelo, e na medida que a gente vai se encontrando, mas agora, por exemplo, eu sei que eles estão sem lá, né? E outro dia a minha sogra me mandou um pão de lá, que ela tem acesso lá na cidade, né? Ah, Gabriela, horrível. E caro, um pão caro. Aí ela fala para mim, né? Se você vier para cá e vender seus pães aqui, eu falei, nossa, acho que eu não vou dar conta. Porque o que eu tenho percebido, assim, eu tenho conversado, né, com as pessoas, e muita gente como nós em casa, que não tem restrição, mas optando, né, por essa vida sem glúten, justamente pela qualidade de vida mesmo, né, pelo que o trigo faz, que na verdade hoje todo mundo sabe que o trigo, a maioria, né, é vilão. E então eu queria poder ajudar mais. Mas, assim, você pensar, né, uma criança, no caso do meu sogro, que é uma pessoa de 83 anos, é de cortar o coração, né? Você vê. Não que você, que é mais jovem, não sofra, mas eu acho que para a criança e para o idoso, tudo é mais difícil, né? E sim, a criança ainda que tem, às vezes, dificuldade, né? Que não aceita, não come qualquer coisa, né? Tem aquela criança que é mais, digamos assim, enjoada, né? Uhum. Então é bacana a gente poder ajudar, assim, nossa, eu fico feliz também quando eu consigo ajudar, é gostoso, é bacana. Sim, a Mari até estava me falando que ela recebe mensagens das clientes dela. Nossa, minha filhinha agora tem o que comer em casa. Ela fica super feliz. Ela até chorou esses dias de uma mensagem que a mãe mandou para ela, da filha de 3 anos, que só bebia suco e comia aqueles biscoitinhos de polvilho, só. Não tinha, e fruta, né? Como e aí ela descobriu a Mari, e aí comprou os pães, bolo de cenoura. Disse que a menininha estava separando, falando que aquele bolo era só dela. Ah, que bonitinha. Coisa mais linda. Ainda mais que criança adora bolo de cenoura, né? Sim. Toda criança, o Rogério tem um sobrinho que o menino, todo aniversário é bolo de cenoura. Fez acho que 11 anos, bolo de cenoura. Então é gostoso você poder proporcionar, né? E sim, um bolo de qualidade, não porcaria, né? Que a gente compra por aí. Cara e com gosto ruim. Aí você podia começar a pensar num curso com outras receitas também, de repente, assim. Por exemplo, macarrão, aí lasanha, sabe? Umas coisas assim, porque daí abre um leque maior, né? Já pensamos nisso, já estou trabalhando nessas receitas. Então, maravilha, vamos esperar então, né? Inclusive tem até uma dica, se você quiser já fazer alguma coisa, a massa do pastel, até falei para a Bruna, se você retirar o fermento químico, dá para fazer massa de lasanha. Com ela? Sim, eu faço aqui em casa, inclusive vou fazer amanhã. Puxa, faz bem fininha, né? Porque você vai pré-cozinhar ela na água, ela dá uma engrossada. Então tem que ser bem fininha. Ela cresce. Ela cresce. E aí faz a lasanha. Puxa vida. E você abre no rolo mesmo ou abre no cilindro? Rolo. Dá pra ser no cilindro, né? Eu não tenho cilindro aqui em casa, mas eu abro no rolo. Vou fazer. Vou testar. Eu adoro a massa, fica bem boa. Faz tudo igualzinho e tira o fermento químico. Então. Isso, só tira o fermento. E dá pra fazer palitos salgados também assada. Faz ela fininha, corta e assa. Mas aí põe o fermento. Aí com o fermento. Eu fiz sem fermento, porque sobrou esses dias da massa de lasanha. E eu assei sem fermento. Mas pode colocar também. Ai, que delícia. Nossa, lasanha a gente ama. Vou fazer. Então testa. Boa ideia. Boa dica. Muito obrigada. Por nada. Vou fazer sim. Fica bom.
E me conte mais as novidades. Ai, Gabi. Eu tenho uma. Eu vou para São Paulo no final do ano. Quem sabe a gente não se encontra. Que data você vem? Eu vou dia 8. Tem um curso que a gente vai fazer lá sexta, sábado e domingo. Vou na quinta e volto na segunda. E onde você vai ficar? Eu vou ficar em Santo Amaro. É perto daqui. Que o curso é lá no Transamérica. No Transamérica? É. No Expo Center Transamérica. É longe. É longe, né? É longe. Você vai ficar hospedada por lá? Vou ficar lá próximo. Mas a gente, de repente, não sei, pode combinar. Eu tive lá faz pouco tempo, que foi a formatura. Minha filha já está mais velha, está no 3º ano da faculdade. E agora que foi a formatura do colegial. Foi lá. Por causa da pandemia, né? E foi lá. É que assim, a gente foi. Deixa eu ver, já era quase, era 10h30 da noite. Aí o trânsito em São Paulo ajuda, né? Sim. Mas se for durante o dia, deve dar uns 40 minutos, 1 hora daqui de casa. É longe. É longe. Uhum. É igual em Brasília, né? Também. Tudo longe. Tudo longe, né? Mas a gente tenta, né? De repente, se a gente conseguir se conhecer, por que não, né? Sim, mas se não for nessa, vai ser em outra oportunidade. Você vem sempre pra cá? Não. Difícil. Difícil eu ir. Mas eu não conheço Brasília, mas eu tenho muita vontade de conhecer pela parte histórica. Sim, é muito bonito. Eu não tenho muita vontade de ir. Tem uma amiga que foi há uns anos atrás, bastante tempo já. Ela falou, vale a pena. Eu gosto muito, assim, dessa parte. O que é nosso, né? As pessoas acabam valorizando muito lá fora, né? Eu acho que a gente tem tanto lugar bonito aqui, a gente tem que valorizar também, né? Aí, quem sabe, numa dessa desculpa, a gente não vai Olha aí, né? Nossa, vou receber aqui vocês em casa. Vai ser uma alegria. Vamos comer coisa gostosa, né? Vão sim. Ai. Vamos combinar. Mas que bom. E você daí passa... A sua família é daí de perto também, né? Seus pais? Não, eles moram em Rondônia, lá no norte. Nossa. Eu era de lá. Por isso que você tem esse sotaque? Bonitinho? Eu acho que, não sei, eu sou meio misturada, porque eu nasci em Santa Catarina. Aí com 4 anos, meus pais, né, foram embora para Rondônia. Aí eu fiquei lá até os 16, só que não tinha faculdade, não tinha estudo lá. Porque a gente morou no interior, né? Eles moram ainda, na roça mesmo. Aí minhas tias moravam aqui em Brasília e eu vim morar com elas para fazer faculdade. Aí passei no concurso, e aí casei e aqui tô. Puxa vida. Tem 16 anos, eu acho que eu tô aqui. Nossa, bastante tempo. Aí não volta, não sai mais, né? Não sai. E o seu marido é veterinário? Ele é. Brasiliense. E ele é daí mesmo? Ele é daqui. Então já fixou, né? Agora não tem mais não como voltar. A gente saiu para estudar, eu não estudei aqui em São Paulo, o meu marido estudou. Eu estudei numa cidade perto lá de Marília chamada Lins, que é interior de São Paulo também. Mas aí, como a gente já namorava e ele estava aqui, eu vim para cá. E daí a gente não volta mais, né? Sim. Eu acho que assim como Brasília, São Paulo é uma cidade que abraça, sabe, Gabi? Todo mundo que chega. Então é que eu pude continuar estudando, fazer outros cursos. E tudo é fácil aqui, né? Se você tem boa vontade, paciência e um pouco de dinheiro, né? Para poder bancar. Mas você tem acesso a todo tipo de... O que você quiser estudar aqui, a gente faz, né? Sim. Então agora, assim, a gente quer fazer o movimento contrário. Por isso que eu penso em empreender, sabe? Porque... acho que uns 10 anos, no máximo, o Rogério se aposenta. E aí não tem por que a gente ficar aqui mais, porque o bairro que a gente mora, eu tô aqui desde 93, quando eu vim para São Paulo. Em 93 eu vim para Vila Mariana e nunca mais saí, porque a minha área a gente, assim como a veterinária, a fisioterapia, você também acaba fazendo a sua clientela, né, do bairro, né, na região, e é muito por indicação. Então, para eu sair daqui, eu teria que começar, se eu fosse para 1 quilômetro daqui, é como se eu já estivesse em outra cidade, né? Você tem que começar tudo de novo.
que as pessoas, por conta do trânsito, da vida corrida, né? Todo mundo quer fazer tudo pertinho de casa. Então, aqui para mim acabou virando como se fosse a Vila Mariana, para mim é uma cidade do interior. Conheço todo mundo me conhece, aí fica mais fácil, né? Mas futuramente a gente quer sair de São Paulo, porque o bairro já não é mais como era, tanto de segurança quanto de tranquilidade, assim, de barulho, sabe? Veio muito bar para cá, muita gente, assim, muito barzinho mesmo, muita muvuca, nossa, uma loucura, assim, muito barulho. Para dormir à noite é difícil. E a parte de segurança, então, nossa, tá terrível. Para você ter uma ideia, a gente só leva o celular quando eu vou trabalhar. E minha clínica fica 4 quadras daqui de casa. Eu não tenho coragem, quando eu começo às 7 da manhã, de ir a pé. Ou eu vou de carro, ou o Rogério me leva. Porque a pé, esse horário, não perigoso. Dá. Muito perigoso. E aí, depois, durante o dia, daí eu vou e volto a pé, tudo bem, não tem problema. Mas uma outra coisa que eu não faço mais é ficar lá se não tem ninguém, porque eu numa casa, né? Então, assim, eles estão nossa, fazem de tudo para conseguir entrar. E assim, cada dia é um golpe diferente, sabe? Que estão fazendo aqui. E eu faço parte de um grupo grande que tem aqui na Vila Mariana, e aí ali a gente coloca assim, as coisas que estão acontecendo, o assalto, as novidades. Tem um pessoal que bem engajado nisso, sabe, que ajuda, que contribui. A polícia ajuda também bastante, dá orientação. Aí eu não sei o Rogério fala assim para mim, às vezes, acho que é bom você sair desse grupo, porque você fica mais apavorado do que Mas eu falo, não, mas é bom, porque a gente fica sabendo, né, das coisas. Até esse lugar que eu compro as farinhas, é um empório que tem de tudo, é pequenininho, mas, Gabriela, tudo que você precisa tem. E o que não tem, por exemplo, outro dia, eu preciso de trigo sarraceno. Amanhã eu te trago. Pode ser para amanhã? Pode. É assim, sabe? Então é como se você estivesse numa cidadezinha do interior mesmo. Até esse lugar eles tentaram assaltar. Nossa. De madrugada. Há uns 15 dias atrás o cara tava, acho que agora pegaram ele. Ele foi entrando em vários lugares de madrugada, sempre no mesmo horário. E aí, quando chegou nesse lugar onde eu compro, o cara estava dormindo lá dentro, o dono. E aí viu, aí conseguiu identificar quem era, aí pelas câmeras da rua falou, é esse. E aí pegaram, ele morava num viaduto que tem aqui perto. Ai, meu Ficava Deus. lá. Se passando durante o dia, se passava por morador de rua pedindo as coisas, mas na verdade estava só observando, né, os comércios. Então eu fico com medo de deixar a clínica aberta e então, se eu não tenho ninguém, eu venho embora e aí eu me dedico a estudar, a fazer meus pães, né? No calor, eu acho que daí vai ser melhor, porque daí o pão cresce mais rápido, né? E aí no instantinho a gente faz, né? Agora com o frio é mais difícil, né? De você toma mais tempo, né? E às vezes a gente não tem esse tanto tempo, né? No verão vai ser papum, todo dia vai ser um pãozinho. É verdade, vai ser mais rápido. Pois é, era isso. Mas muito bom falar com você. Que bom, eu também tava com saudade já de falar contigo. Também. Eu tô sentindo muita falta das lives, viu? Muita. Mas eu vou voltar logo. Esse curso de cosmético que eu tô fazendo é um curso tipo o seu, sabe? Comprido. Falo, Jesus amado. Mas porque eu tava assim meio que autodidata já. Faz tempo que eu tô nesse caminho, né? Produzindo as coisas, tudo, mas eu estava sentindo falta de aprofundar mais, né? E aí eu até pensei, falei com o Rogério, falei assim, a gente podia fazer farmácia, né? Para poder ter uma base melhor, né? Porque eu ainda preciso estudar muito. Aí ele falou, acho que eu vou fazer. Mas aí depois ele viu a carga horária, tudo. E agora ele sempre viajou muito antes da pandemia. Aí com a pandemia parou e agora como as coisas estão voltando ao normal, ele vai voltar a viajar. E ele fica, às vezes, 15 dias fora. Agora, por exemplo, outubro, eu sei que ele vai ficar 3 semanas fora. Nossa. Então, aí eu falei, bom, não vai dar, né? Aí eu falei, eu também com tanta coisa já para fazer, eu falei, não vou voltar a estudar assim, para ter uma outra faculdade, não. Podia fazer uma pós, alguma coisa. Daí, eu estava namorando essas meninas já faz tempo, esse curso, sabe? Mas também, aí por causa do investimento, falei, vou esperar um pouco. Aí agora eu falei para ele, eu falei, ou eu faço esse curso ou eu paro de produzir, porque chega uma hora, né, Gabi? Acho que com o pão também foi assim, sabe?
gente precisa de alguém que dá esse suporte para a gente subir esse degrau. É como se você quer subir, mas a perna não te ajuda, né? E aí você precisa de uma perna maior para poder você dar esse salto, né? E essas meninas também, assim como vocês, são maravilhosas, são engenheiras químicas. Então, também estou aprendendo muito, sabe? Que a gente começa a estudar sozinho, não é a mesma coisa, né? Porque eu acho que, por exemplo, ter você aí do outro lado, eu sabendo que eu posso contar com você, tchau. Tá. Saber que eu... Desculpa. Imagina. Estão tudo doido para vir aqui, viu, Gabriela? Pode vir. Para vir aqui. Pode vir, a gente corta a parte, não tem problema. Fico aqui, vão e voltam. Esse povo, viu? Então, a gente sabendo que ter você aí do outro lado nos proporciona essa tranquilidade de dizer, não, eu vou arriscar, eu posso arriscar e eu vou conseguir. Porque sozinho chega uma hora que a gente parece que fica patinando, né? Como dizem, enxugando gelo, né? E aí, de repente, vem uma alma bondosa e te dá esse start, né? Dá esse clique e aí você deslancha, né? E aí eu acho que se a gente estudando, né? Seguindo esse passo a passo, seguindo direitinho tudo que você vai colocando para a gente, vai ensinando, impossível dar erro, né? E aí, assim, com os cosméticos também, né? Eu acredito que agora eu vou conseguir subir esse degrau que eu emperrei aí. Então, por isso que eu estou precisando me dedicar um pouco mais. E como eu já estou, assim, muito confiante, né, nos pães, eu deixei um pouco de lado, mas assim, na hora que eu tenho livre, vou lá, vejo as suas lives. Você não acredita. Eu te assistia pelo celular, né? Aí é bom a gente fazer aniversário, né? Ganhei um iPad. Olha, que chique! O Rogério falou assim, só pela Gabriela, hein? Só pela Gabriela. Eu vou. Nossa, eu tô no céu, tô estreando, porque ele chegou de viagem, né, agora cedinho, então eu tô estreando. Aí lá eu já falei para ele, ó, preciso disso. Aí ele foi instalando tudo. E aí, quando você me mandou o convite, que não era pelo Zoom, eu falei, ih, lascou. Aí mandei mensagem para ele, falei, ó, a Gabriela vai ser no Google Meet, tá bom? Vou instalar. Já instalou? Não quero que você tenha problema, ó. Dá uma olhada antes, liga, vê se está tudo certo, se você consegue. Tudo certo. Tudo pela Gabriela. Nossa, mas é um paraíso, porque eu falei, tava sofrendo, né? Eu já preciso de óculos para perto, não enxergo. Ver no celular, nossa, agora vai ser libertador. Vai mesmo. Coisa boa, vai dar para pôr na cozinha, fazer junto. O que era bom ficou melhor ainda, né? Porque o celular ele é até tranquilo, né? Mesmo eu punha assim, levou umas quedinhas, tadinho, mas às vezes a gente até leva susto, né? Mas agora com essa telona grande assim, tá ótimo, tá excelente. Muito bom. Companheiro, seu esposo. Ele é, sim, ele é uma graça, muito bonzinho. E ele, às vezes eu fico até com medo, sabe? Porque tudo que eu quero, eu desejo, ele empreende comigo, sabe? Ele topa, ele fala, não, vamos lá e tal. Às vezes me dá umas puxadas de orelha, porque às vezes eu fico insegura, fico com medo, mas ele é um companheirão. Quase 33 anos juntos já. Nossa, quase eu junto. Que vocês estão juntos. Você vai fazer quantos anos? 34. Ai, meu Deus do céu, é muito nova. Muito novinha. Eu fiz 52, Gabi. Não parece. Obrigada. Não mesmo. Tem uma mocinha de 20 e uma de 19. A de 20 faz 21 agora, em setembro. E a de 19 fez 19 agora em fevereiro. Então, elas têm 1 ano e 5. É que a gente começou a namorar muito cedo, né? Então, depois aí a gente namorou bastante, depois casou e já tô há 20... Vou fazer 26 de casada já. Então, é uma vida, né? É uma vida. Agora não tem mais jeito, né? Ou ajuda, né? Não tem opção. Não tem opção. Mas ele é companheirão, sim. Tudo que eu faço, ele... Assim também, olha, eu vou te falar.
Quando não é bom, pode ser o que for. Por exemplo, a primeira coisa que eu comecei a fazer de cosmético foi sabonete em barra. Os primeiros, Jesus, ele falava, nossa, tá péssimo. Nossa, tá péssimo. Não, isso não presta, não. Porque eu nunca quis me prender à receita, sabe? Isso é uma outra coisa que no teu curso a gente tem essa liberdade. Não se prender, né? Eu posso criar, eu tenho autonomia para criar a minha receita, né? E quando eu comecei a fazer sabonete, eu falava assim, mas eu não quero ficar replicando receita, eu quero ter o meu sabonete. Mas eu fiz cada porcaria e eu... Nossa. E a hora que o negócio endurecia, eu falava assim, ai, meu Deus, me ajuda, o que ele vai falar para mim? Aí quando eu acertei, nossa, daí ele falou, não, esse tá maravilhoso, não mexe mais. Eu falei, não, então agora eu tenho certeza que não vou precisar mais mexer. E graças a Deus é o meu carro-chefe, assim, eu vendo bastante. E tenho certeza que o pão também vai por esse caminho, né? Não tenho dúvida, não. Então, ele é correto, assim. No começo, claro, a gente fala assim, não, pode falar, não vou ficar chateado. No começo eu ficava mesmo, de verdade, sentida. Eu falava, puxa, mas eu estudei tanto, eu ralei tanto, o que eu fiz? O que deu errado? A gente se culpa, né? Mas aí também agora eu tô mais velha, a gente tem mais experiência de vida e tudo. Eu gosto que fala, eu não fico chateada, porque eu acho que uma das grandes virtudes da gente é saber reconhecer, né? Não, realmente ficou ruim, tá ruim, não é isso que, né, que a Gabriela tá colocando lá, eu tenho que olhar, né? Olha, tá, minha receita tá assim, meu produto final ficou assim, o dela tá assado. E a gente tem que reconhecer. E eu acho que nisso a gente vai crescendo, né? Sim. A gente vai amadurecendo. Deixa eu te mostrar o meu filho de 4 patas. Ah, você também tem um. Ai, eu não vivo sem. Olha. Oh, meu Deus! Ia lá, meu amor. Oi! Ele é um arteiro, viu, Gabi? Sem vergonha. Eu tenho aqui também, o bichinho é terrível. Cadê o Bob? Bob tá lá na sala. Tá, ficou de castigo? Ficou. Ele tava de castigo também, né? Saíram, abriram a porta, ele passou. Qual é o nome dele? Chopp. Chopp. Por quê? Chopp de bebida. Qual é a história? Então, aqui em casa, todo mundo é cachaceiro, menos o marido. Mas eu e as meninas, nossa, a gente gosta de bebida, sabe? E aí, a gente teve uma história triste. Nós tivemos primeiro a pipoca, aí, depois que eu casei, eu nunca tive cachorro. Porque eu sempre trabalhei muito, não tinha tempo para cuidar. Também morria de dó de deixar o cachorrinho sozinho em casa. A gente saía muito cedo, voltava à tarde. Aí, quando a Alice, a mais nova, quando ela tinha, sei lá, acho que uns 4 anos, ela começou a pedir cachorro. E a gente, não. Bom, encurtando a conversa, quando ela tinha 14, acho que para 15, nós compramos a pipoca, que era uma maltês. E aí, com 4 meses, ela veio com uma hérnia de umbigo. E a veterinária falou que tinha que operar. E ela, acho que tinha uns 4 meses, mais ou menos, ela morreu na cirurgia. Oh, meu Deus. Gabriela, olha, foi um pandareco. Olha, uma tristeza. Aí, passado uns 6 meses, veio a Nina. A Nina era da mesma raça do Chopp. Era Beaver Terrier também. E ela morreu ano passado, com 3 anos. Teve uma parada cardíaca. Ai, Gabriela, olha, eu entrei em depressão. Eu, assim... E o Rogério super preocupado comigo, falou, sua mãe vai morrer, falava para as meninas. E eu só chorava. Até hoje eu choro, assim, ainda sinto muita falta dela, sabe? E aí, depois, a Nina foi março, abril, maio. Em junho, aí veio essa encrenca. Aí, na época, eu atendi um paciente que a esposa dele não é veterinária, mas ela tinha um pet aqui em São Paulo. E ele era um paciente antigo, já ele todo percebe que você está triste, né? E ele falou para mim assim, Priscila, tem que arrumar outro. Porque eu falava, não, eu não quero mais. Chega 2 cachorros seguidos, assim, em 3 anos eu perdi 2 cachorros. Falei, não quero mais. Não, você vai ter que arrumar outro. E aí, nessa época, o Rogério estava no interior com as meninas. Eu fiquei sozinha aqui, porque quando começou a pandemia mesmo, a gente foi para o interior e ficou 6 meses morando lá. Depois eu voltei, a gente voltou todo mundo, e aí eu voltei a trabalhar, e o consultório a milhão, que daí deu uma enchente, né? Todo mundo se tratando, depois de tanto tempo de clausurado em casa, né?
Quando foi... Isso foi em outubro do ano retrasado. Aí, quando foi em março do ano passado, o Rogério voltou para o interior com as meninas, porque elas ainda estavam em aula online, né? E aí eu falei, eu não posso voltar, porque estava com um consultório cheio, eu fiquei. E aí, como lá é roça, também é meio do mato, o Rogério levou a Nina. E aí foi lá que ela faleceu. E aí eu não estava junto. Então, e aí eu estava sozinha aqui, né? Eles lá e eu aqui. Aí um dia, uma sexta-feira, assim, me deu na louca, eu cheguei, ele estava vindo para cá, e eu falei para ele assim, eu quero uma cachorra, eu já liguei num lugar, nem conhecia, nem sabia onde era, mas eu gostei muito do rapaz e eu vou pegar a cachorra amanhã. Aí ele falou assim, era surpresa, eu não queria te falar, porque ele chegou, inclusive foi um dia antes do meu aniversário, foi que a gente foi. Ele falou, mas eu encomendei um cachorrinho para você de aniversário, vai chegar pertinho do seu aniversário. Aí, nossa, aí eu fiquei tão feliz. Ele é muito companheiro, muito, assim, é uma sombra. Onde eu vou, ele vai atrás. Nossa, e é assim, um ciúme, Gabriela, porque a gente tinha tido 2 fêmeas, né? Fêmea é diferente do macho, né? Sim. É terrível, porque ele faz ainda umas artes, sabe? Uns xixi fora, aí eu brigo com ele, aí eu falo, você vai apanhar, aí ele corre, sabe? Mas é uma delícia, eu não vivo sem mais, não vivo. Então, assim, a pipoca era da Alice, a Nina acabou ficando meio a meia, agora eu falei, não, é meu, pode esquecer, se formar, for sair de casa, ele fica. Ele não fica. Vai. Não vai. E ele fica, mas ele fica atrás do Rogério também, porque de manhã, até por causa da violência e tudo, a gente fica com medo, cedinho é o Rogério que sai com ele, né? Depois do almoço sou eu, e no final do dia, às vezes sou eu com o Rogério, às vezes as meninas, a gente divide. Mas ele gruda, ele é mais grudento comigo, mas ele gosta de ficar atrás do Rogério também. Quando interessa, sabe? Quando ele sabe que ele vai sair. Vai sair, aí fica atrás. Fica. Mas é um grude, eu tô no fogão, ele tá junto, eu tô onde eu tiver. E aí, nas suas lives, sempre ele tá comigo, sempre. Toda live, eu fico lá. Eu dou até risada, né? Porque eu falo assim, Deus me perdoe. A Gabriela fala, papel e caneta na mão. Se pegar. Porque a gente vai assistindo. Você vai gravando, né? Porque eu tenho tudo escrito já do curso, né? Sim. Eu tenho curso, então eu tenho essa regalia, né? Tá tudo já anotadinho. E se tiver alguma dúvida, fica gravado, eu posso rever, né? Escrever e tudo. E também te perguntar, né? Tem essas facilidades. Sim. Mas ele é um companheirão. Ele tá lá todo dia com a Gabi lá. Ai, que legal. É um amor mesmo. Eu até falo, porque aqui o Cassiano sempre adorou cachorro. E eu não gostava. Você não gostava? Não, porque lá onde eu morava com meus pais, cachorro pra mim era fora de casa, né? Era de lida, né? Pra ir buscar o gado e tal. E aí aqui foi uma luta até ele me convencer a ter um mas cachorro. agora você não fica sem, né? Não é? Agora, nossa, no dia que ele chegou, eu falei, gente, como que pode brotar assim um amor pelo bichinho na hora, né? Eu acho que a gente que tem o coração puro, bom, porque é verdade, isso não é para qualquer um. Eu não tive antes justamente por gostar muito, porque a gente na minha casa, de solteira, a gente sempre teve cachorro, mas sempre também de fora, da porta para fora. Nunca foi cachorro para ficar dentro de casa, né? Mas no interior eu sempre morei em casa, então era tranquilo. E era isso que eu dizia para as meninas, falando, gente, tem um bichinho para ficar enfiado dentro de casa, que judiação, pecado, né? Mas aí a Alice disse que todo aniversário ela cortava o bolo e pedia um cachorro. Depois que ela contou, né? Cortava o bolo e pedia um cachorro. Cortava o bolo e pedia um cachorro. Falei, uma hora a gente deseja tanto que chega, né? Que chega. Mas é isso que eu falo para elas, né? Que dá dó, mas que é um amor que a gente... É por isso que... esses dias mesmo uma paciente estava falando para mim, você ainda não superou a morte da Nina, né? Eu falei assim, olha, Deus me perdoe, mas eu acho que é que nem um filho. Você pode ter 10, você perdeu os 10, um não é igual ao outro. Todos vão fazer falta, né? Não importa se... Um não vai substituir o outro, né? A Nina não substituiu a pipoca e o chopp não vai substituir a Nina, né? Mas então, daí chopp, por quê? Eu queria Fred. Fred, horrível. Aí esse rapaz que eu conversei chamava Romeu. Eu gostei tanto dele. Eu falei, Romeu. Aí o Rogério, coitado do rapaz.
Falei, mas é um nome bonito, Romeu, né? Mas ele não tem cara de Romeu, não. Ele tem cara de chope mesmo, eu acho, sabe? Malandro. E aí as meninas começaram, porque tem uma vizinha aqui, mora num prédio aqui na rua mesmo, ela tem dois, um é Beaver e o outro é York. Um chama Shot e o outro Tequila. Meu Deus. E aí as meninas, mãe, olha que legal. Aí, não, vai ser chopp? Gente, não vai ser chopp. Chopp é horrível. Não, então vamos escolher outro nome. Então. Não precisa ser Fred. Então escolhe outro. Não, mas... E aí, no fim, ficou chopp. Só que chopp, no fim, a gente não chama. Só quem chama ele de chopp é o senhor onde a gente leva para tomar banho, Gabriela. Ele faz uma festa. A gente chega e ele fala, chopinho, chopinho! Aí ele já tá prestando atenção. Cadê o tio? Ele ama um lugar lá e o dono também ama ele. Ele fala que o chopp é o top 10, um dos top 10 dele lá. E o resto é Zé, Zeca, chopp virou Pimpe, Pimpinho. Assim, então desdobrou, porque a gente tem um problema aqui em casa. Isso é culpa do Rogério, ele adora dar apelido, sabe? Eu já fui tanto nome, já me chamou de tanta coisa, que, olha, nesses 32 anos, já fui muita coisa. E agora eu chamo ele de Gério e ele me chama de Gério, ou Géria, às vezes, sabe? Ele me chama assim. E as meninas foram variando, sabe? Mas eu chamo ele de Pimpe. Pimpe, Pimpinho. Chopp é difícil, porque realmente eu não me acostumei com o nome, não. Sabe? Não sei, pode ser que com o tempo, né? Faz um ano só que ele tá com a gente. Passa tão rápido, né? Sim. Parece que foi ontem, mas é malandro, ele só chama ele de chopp quando ele leva bronca. Eu falo, vem aqui, chopp, eu vou te pegar. É igual chamar o nome inteiro, né? Antes é Gabi. Aí quando é pra dar bronca é Gabriela. Gabriela, ou nome composto, né? Isso. Por exemplo, né? Maria Fernanda, né? Fê, né? Aí quando vai dar bronca, pronto, né? Mas eu tenho um pouco de preguiça também de falar nome comprido, sabe? Eu falo Gabriela por respeito, né? Não, mas pode me chamar de Gabi, não tem problema. Todo mundo me chama de Gabi. Então eu vou chamar de Gabi. Por exemplo, tem uma senhora que eu atendo chama Aparecida. Aí a irmã chama de Cida. Cida. Acho que eu não posso chamar de Cida, né? Eu fico meio assim, sabe? Eu aprendi muito com a fisioterapia, assim, atendendo outras pessoas. Assim, eu penso muito antes de falar, para não magoar o outro, até. Por isso que eu fiquei indignada do que aconteceu no outro grupo, sabe? Porque eu falei, poxa vida, né? Eu tô aqui me segurando para falar da minha deusa, da minha musa, que eu quero falar para o mundo inteiro. E de repente, né, do nada, assim, de graça, a pessoa vem e solta, fala, não. Mesmo assim, eu ainda levo umas na cabeça, sabe, Gabi? Então, eu vou aprendendo. A gente sempre, né? Vai aprendendo, não tem jeito. Aprendendo, a gente vai. Pois é, então é isso. Não vou tomar mais seu tempo, né? Você tem mais o que fazer, né? Tem que descansar, né? Hoje é dia de descanso. Nada. Vamos trabalhar mais depois. Eu fiquei procurando a receita do brioche depois que eu me toquei, né? Falei, gente, é na live, é o da live, não é do curso, porque assim como o pão de forma, qual que é outro que tem dois também? O francês, né? O pão francês. Eu falei, não tem no curso, não, é só o da live. Falei, olha, mas é um curso, é uma receita de curso esse brioche. Não, mas a do curso é outra, já tem ali para eu gravar. Vou colocar uma também. Vai ter, mas é outro. É diferente. Outra. Essa eu já criei tem tempo, a do curso. Só não gravei ainda. Porque eu imagino ali um pouquinho de tempo que você fica ali gravado, quantas horas para você... Tem receita que vai a tarde toda. Imagino. Nossa Senhora. Demora. À noite, a gente termina 10 da noite. Que depois ainda tem que editar? Editar vai mais umas 3 horas para editar. Nossa Senhora. E não pode errar, né? Porque se você errar, você tem que começar tudo de novo. Mas às vezes erra, né? Nem sempre sai, né? Certinho. Às vezes, por exemplo, eu fui fazer esses dias, o que foi? Mas eu não tava gravando essa. Acho que foi o macarrão. Aí, aqui, o meu forno, ele é embutido embaixo da bancada, né? E tem os botõezinhos que o Bob vai lá roer. Que safado. E aí eu apertei os 2 botões, né? Da resistência de baixo e da de cima.
E aí coloquei o macarrão ligado, forno, nem me toquei de que tinha que desligar a resistência de cima. Dali 10 minutos, meu macarrão dourado. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Olhei lá, o botão ligado, apertado. Falei, Bob! O arteiro foi ajudar a mamãe a... Foi. Ah, meu Deus Então, do às céu. vezes acontece. Aí tem que refazer. Mas é assim mesmo. Macarrão é uma das receitas do curso, né? Uma das Sim, últimas ali, né? É. Gabi do céu, esse eu vou querer me ver, viu? Vou querer. Nossa. Ai, uma delícia. É uma delícia. Eu nunca comi o normal, né? Assim, nunca comi macarrão. Mas o que eu faço fica maravilhoso o sabor. Nossa, é bom demais. Se não, eu vou fazer, se não ficar bom, eu vou para Brasília. A minha filha mais velha é apaixonada. Só que hoje eu entendo, né? Porque na época que a gente tem uma empresa aqui em São Paulo que é maravilhosa. Até no aniversário dela, ela falou: mãe, eu não quero que você contrata brigadeiro, essas coisas, eu quero macarrão. Eu falei: Amanda, mas com essa fortuna que é, não tem condição, né? Aí a gente pôs uns assim só para enfeitar na mesa. E eu falava: mas por que esse negócio é tão caro? Aí hoje eu sei que farinha de amêndoa pura, né? É. Então tá explicado, não tem segredo, né? Mas acho que a gente acerta, né? A fazer. Ele é um pouquinho trabalhoso. É. Para acertar. Mas aí, com todas as dicas, né? Observando bem, tem que ter mais cuidado para fazer a receita. Com calma, sem pressa. Tem o ponto da massa, né? Que você tem que observar bem, porque se passar já era. Verdade. Mas consegue. Se errar, vira bolacha? Você não vai jogar fora, né? Dá para comer. Só que ele não vai fazer o pezinho, né? Tem o pezinho do macarrão. Sim. A diferença é essa, passou um pouco do ponto da massa, a massa vai dar uma escorrida mais na forma e não vai formar o pezinho no macarrão, mas fica bolachinha. Então. A gente vai comer, né? Vai comendo. Ele fica, né? Porque depois você gruda um no outro, aí fica bonitinho, né? Esse pezinho, essa divisãozinha, né? Fica bonitinho. E aí, recheio não vai faltar, né? Porque já tem um monte lá no curso. Tem, recheio tem um monte. Ainda o recheio que vai entrar é o de creme de limão, né? Que eu vou fazer nele. Que delícia. Mas eu já fiz com creme de baunilha com geleia de morango também no meio. Fica maravilhoso. Aquela ganache também. A ganache, fica muito bom. Delícia. Vamos fazer. Vamos fazer sim, minha querida. Então muito tá bom. Muito bom falar com você. Estou sempre à disposição. Se não ficou bom, se você quiser refazer, se alguma outra parte que também, ou uma parte que não ficou boa, a hora que você quiser. À tarde, depois do almoço, é que você deve estar trabalhando, mas se tiver alguma folga, para mim é bem tranquilo, ou final da tarde, hora que for. Estou aqui à sua disposição. Obrigada, sempre, eu agradeço. Sempre. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Sempre. Depois, se você for ver de novo e achar que esse aqui precisa refazer, ou quero perguntar tal coisa, estou à disposição. Tá bom. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E se precisar de qualquer coisa, é só falar. Eu que agradeço. A gente que tem que te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu carinho, o seu respeito e a sua dedicação. Obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Amém. E que você continue aí podendo propagar mundo afora esse curso maravilhoso. Que seja o primeiro de muitos. Tá? Tomara. Amém. Quero estar aí com você de mão dada para ver o teu sucesso, você crescer aí e eu ter orgulho de dizer, nossa, eu comecei com 52, já estou com 80 e estou firme aqui com a Gabriela. Amém! Oh, coisa boa! Vai ser sim, se Deus quiser. Se Deus quiser, minha querida. Então tá bom. Deus, beijo na família. Obrigada, você também, viu? Um beijo no Bob, fala para ele não aprontar. Que se ele pegar o botão do forno, como é que a gente vai fazer? Pois é um problema para nós. Tá terrível. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo. Eu que agradeço. Grande. Beijo para você. Obrigada. Tchau. Tchau. Desliga. Tem um telefonezinho vermelho embaixo na tela. Agora foi. Beijo, então. Beijo.